Amigos meus, salve! Aqui estamos para a nossa resenha dentro na área do esporte para falar de coisas do futebol, principalmente do futebol da nossa aldeia. Se bem que a aldeia é global, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. A seleção brasileira que estreou na Copa América apresentando um futebol ridículo contra a Costa Rica, empatou de 0-0. E aí você vai acompanhar a grande mídia esportiva, né, os grandes jornalistas da imprensa nacional, e eles dizem que a culpa é do Dorival Júnior, que ele não apoia os jogadores da melhor forma, que não explora os jogadores da melhor forma, e não ouvi ninguém dizendo que, na verdade, esta é uma seleção mal convocada, uma seleção convocada para o atendimento de interesses mercantis, de empresários, jogadores que estão no futebol do exterior, a maioria do futebol europeu, mas que não tem qualificação para vestir a camisa da seleção brasileira. Isso pouca gente fala, as convocações são feitas nesse sentido, e o que você vê em campo é jogadores sem estofo, não é? Para serem titulares, para estarem convocados pela seleção brasileira, se pegarmos o retrospecto histórico deste selecionado com 5 conquistas, um time pentacampeão, mas que hoje é um time comum que vai jogar contra a Costa Rica, joga de igual para igual, me autoriza a dizer que joga de igual para igual, que o placar foi de 0-0. Você não ganha da Costa Rica numa Copa América, não pode pretender muitas coisas, nem merece o crédito de favorito para chegar a uma final da Copa América. Esses jogadores que estão no futebol do exterior, no futebol europeu principalmente, a maioria deles, se estivesse no futebol brasileiro, estariam brigando por vagas em clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Sei lá, pode parecer nacionalismo isso, mas eu acho que está na hora da CBF determinar que a comissão técnica da instituição preste mais atenção no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro ainda existe, o futebol brasileiro praticado no Brasil. Agora, essa questão aí de o jogador estar no exterior precisa ser valorizado e por isso terá que ser convocado. Enquanto padecermos disso, nós teremos, talvez no nosso futuro, mais alguns 7-1 aí, né? Porque foi isso que determinou o 7-1 na Copa de 2014, se os senhores não sabem. Coisas da nossa aldeia, do nosso quintal. Maringá Futebol Clube com a classificação praticamente antecipada para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, em decorrência do espetacular resultado que trouxe de Pouso Alegre, quando foi à cidade mineira e venceu o Pousão por 0-1. O gol do Léo Ceará, tão criticado, Léo Ceará. O Léo Ceará é um jogador que tem muito a confiança do técnico Jorge Castilho, que o histórico dele é de jogador de habilidade, mas que nas vezes que tinha entrado no Maringá Futebol Clube não tinha feito ainda uma partida importante. Entrou, saiu do banco, fez o gol, foi um jogador importante. Enfim, mais uma vez prevaleceu o conjunto, mais uma vez o técnico Jorge Castilho surpreendeu a todos com a escalação. Aliás, eu não me lembro de uma vez que o Castilho tenha repetido a formação titular. E ele houve muitas sugestões extracampo, no sentido de que esse tem que jogar, aquele outro tem que jogar, mas o Castilho, treinador de muita personalidade que é e que conhece bem o grupo e que valoriza o grupo que tem, coloca sempre escalações diferentes. Ele poderia ter começado em Pouso Alegre com o Matheus Guilherme na lateral esquerda, ele optou pelo Parrudo, que foi bem, né? O time todo foi bem, e aí com as substituições deu consistência, até sofreu uma certa pressão, mas trouxe um resultado imprescindível para a antecipação da classificação do time entre os 4 que vão à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, e esta classificação pode se consolidar, e a antecipação dessa classificação pode se consolidar no jogo deste domingo contra o Patrocinense, o Alquebrado Patrocinense, que é o time de pior desempenho neste grupo A7. O Maringá entra com possibilidades concretas de vencer a partida, de contabilizar mais 3 pontos e aí, de forma inexorável, assegurar a sua participação, porque já está líder. Lembrem-se que antes desta rodada, o Maringá Futebol Clube disputava a liderança da chave com a Inter de Limeira. O que aconteceu? A Inter de Limeira perdeu o seu jogo para o Santo André, e o Maringá Futebol Clube foi a Minas Gerais e trouxe de lá os 3 pontos que lhe dá essa distância, que lhe dá este isolamento na liderança do Campeonato Brasileiro nesta chave. Não é pouca coisa, por conta de que, se pegarmos a classificação geral entre as 64 equipes que estão disputando
a competição nos 8 grupos, nos 8 outros grupos, o Maringá Futebol Clube é o 4º melhor desempenho. Não é fosse por pontuação, o time já estaria com a vaga garantida na Série C. Claro que o regulamento é outra coisa. O regulamento determina o cruzamento das séries, dos grupos, intragrupos, extragrupos, os cruzamentos para mata-mata, não é? E aí, mas o Maringá está com o desempenho, com esses 23 pontos contabilizados, entre as equipes que mais pontuaram, somando todas. Me parece que à frente está o Manauara, em seguida vem o Brasiliense, o 13 da Paraíba, e o Brasiliense, que tem a mesma pontuação, mas um saldo melhor de gols que o Maringá. Portanto, uma campanha espetacular, uma comprovação de que o projeto da comissão técnica do Maringá Futebol Clube, capitaneada pelo Jorge Castilho, está dando certo. Padece com algumas críticas, é bem verdade. A função do jornalista esportivo é questionar, e às vezes alguns até questionam o desempenho desse ou daquele outro jogador, mas o fato é que o conjunto do Maringá Futebol Clube está dando resultado, e dando resultado por conta de que está contabilizando as vitórias, está somando os pontos, está vencendo as partidas, e isso é interessante constatar. Quer dizer, o Maringá Futebol Clube tem, além do trabalho da comissão técnica, um grupo para análise de desempenho que fornece, que disponibiliza para Jorge Castilho e para os seus pares da comissão técnica informações importantes para que o time saiba como enfrentar cada um dos adversários, porque quer queira, quer não, o futebol é uma ciência, o futebol é estudo, não basta você jogar, é preciso que você saiba de que forma que o adversário vai jogar, de que forma que o adversário vai se comportar, e isso tem essa questão da análise de desempenho dentro do Maringá Futebol Clube, que se mostra uma atividade funcional, uma coisa que funciona, que contribui para este conjunto. Expectativa para o jogo do próximo domingo diante da Patrocinense, de um público espetacular. O Maringá Futebol Clube, eu disse, está entre os 4 melhores desempenhos tecnicamente dentro de campo, e no quesito, na questão da presença de público no estádio, também está ali batendo de frente. Me parece que o América do Rio Grande do Norte disputa com o Maringá a condição de agremiação que mais gente leva ao estádio, mas o Maringá Futebol Clube, eu acho até que contra o Patrocinense agora, se colocar ali umas 10 mil pessoas, pode superar e pode ser também o time com maior arrecadação dentro das 4 linhas. Oxalá isso aconteça, a perspectiva de uma festa espetacular no estádio Willie Davids, para o torcedor comemorar a antecipação da classificação do tricolor à fase seguinte. Falando rapidamente da 2ª divisão do Campeonato Paranaense, final de semana com uma rodada que serve apenas para definir o posicionamento das 4 equipes, estão classificados Paraná Clube, Paranavaí, Patriotas e Rio Branco de Paranaguá. Essas equipes jogam os jogos todos às 11 horas. Os resultados servirão para ver quem fica em primeiro, quem fica em segundo, terceiro e quarto, por conta de que as semifinais da competição, em jogos de ida e volta, serão disputadas com o cruzamento do primeiro contra o quarto. E os 2 finalistas vão para a Série A do Campeonato Paranaense em 2025. O Grêmio de Maringá, rebaixado, todos sabem, vai para o jogo final contra o Laranja Mecânica. A partida, em princípio, está agendada para o estádio Willie Davids, mas talvez nem aconteça no Willie Davids, até porque o jogo não tem importância nenhuma, o Laranja Mecânica não tem ameaça, não tem sobre si a ameaça de rebaixamento. O Grêmio de Maringá já está rebaixado. O rebaixamento será disputado entre Apucarana e Foz do Iguaçu. Apucarana começou bem, deu de tropeçar e agora vai para a rodada final precisando de resultado positivo e tropeço do concorrente, para não amargar para não amargar o rebaixamento para a 3ª divisão. Uma pena, porque a Apucarana, a nossa querida Apucarana, sabemos, tem até tradição no futebol profissional, mas vem tentando já há algum tempo voltar à condição de elite e não tem conseguido, não foi desta vez, pelo contrário, corre até o risco de descer um degrau. Era isso, um abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte. Axé, boa sorte.